Colo de amiga. Oi, amigas! Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu tô bem, ou pelo menos eu acredito que eu esteja. Hoje eu tô gravando esse episódio em uma quarta-feira. Hoje seria o dia que eu teria terapia. E por quê? Porque eu não confirmei e nem a minha psicóloga me mandou mensagem, assim. Já tem mais ou menos umas 2 semanas que eu tô postergando a minha terapia. Depois de uns bons anos aí, fazendo sessões de terapia semanalmente, eu agora estou lidando com assuntos que talvez eu nunca tenha imaginado que eu iria lidar. Quando eu comecei a minha terapia, eu falava para minha antiga psicóloga que eu tinha 3 coisas para resolver na minha vida. Eu precisava me assumir, eu precisava alcançar independência financeira e eu precisava entrar em jornalismo. Eram coisas que para mim eram fundamentais para que eu conseguisse assim seguir o meu caminho, sabe? E eu não fazia essas coisas por várias questões, mas sobretudo pela questão familiar, pelo medo do que as pessoas iriam dizer, um medo assim muito forte de ser julgada. E depois, né, que eu consegui aí realizar esses meus 3 desejos, a minha vida continuou com um emaranhado de problemas, como a vida de qualquer outra pessoa. As bagunças, elas continuam existindo, só que agora eu tenho uma consciência mais diferente, não somente sobre a vida, mas sobre mim, porque internamente eu sabia o quanto aqueles 3 sonhos significava muita coisa, sabe, amigas? E agora, nesse meu processo terapêutico, eu estou cuidando de assuntos que para mim são muito mais subjetivos e que por muito tempo eu sempre ignorei e vivi de uma forma automática, como se existisse uma receita pronta. Um desses temas que eu tô falando na minha terapia é sobre esse momento que eu estou morando com a minha namorada. É a primeira vez que a gente tá assim morando juntas e é muito difícil imaginar e perceber que isso daqui está dando certo, no sentido de conseguimos, né, realizar desejos e conseguimos manifestar uma escuta muito ativa uma com a outra, mas é muito difícil para mim ver as coisas se realizando e não ter medo desse amor que segue sendo saudável, sabe? Eu ia gravar um episódio hoje sobre um assunto completamente diferente, mas eu senti que, na verdade, eu queria falar sobre isso e de uma forma vulnerável com vocês. Por muito tempo da minha vida, eu sempre fui uma pessoa que, para lidar com os problemas, por exemplo, da minha casa, ou da escola, ou da faculdade, a minha forma de fugir dessa realidade era ou escrever ou imaginar amores platônicos assim. E era algo, amigas, que tomava muito do meu pensamento assim. Eu digo de verdade. Eu ficava apaixonada, sabe? Pelos caras assim, até como forma de negar a minha própria sexualidade. Eu me imaginava casando com os boys que hoje eu acho horror, mas eu vejo que era a minha forma de escapar de uma bagunça que eu não conseguia identificar. E agora eu consigo identificar as minhas bagunças, eu sei das coisas que me machucam, mas sabe quando você tem uma dor um pouco mais específica, assim, mais escondidinha, que você não quer falar a respeito? Eu não queria falar pela milésima vez pra minha psicóloga que eu sinto medo do meu relacionamento se transformar no que eu vi dentro da minha casa, sabe, amigas? A minha ideia de amor sempre foi uma ideia muito distorcida e parece que quanto mais o tempo passa e mais o meu relacionamento com Sofia, né, vai ficando mais longo e a gente vai negociando novos acordos, novos desejos, como a Cajuzinha, que é a gata que a gente adotou, por mais que tudo seja incrivelmente lindo, parte de mim espera dolorosamente pelo dia que eu vou acordar e ela vai ter me abandonado. Às vezes eu fico tão assustada com a história que a gente tá construindo juntas, que passa na minha cabeça, assim, que eu já pensei em terminar só pelo medo do que vai vir depois. E isso é uma coisa que eu converso muito com Sofia. Não só isso, mas sobre absolutamente tudo, assim, amigas. Tudo que vocês imaginam.
imaginarem, a gente fala uma com a outra. E pra mim, que cresci dentro de uma casa onde o silêncio era um dos lugares mais perversos que a gente poderia existir assim, é muito assustador. Eu cresci vendo tanto a minha mãe quanto o meu pai negando qualquer tipo de conflito só pra dizer que tava tudo bem para as outras pessoas, sabe? Só para dizer que aquela relação familiar continuava por minha causa. Inclusive, amigas, isso para mim foi um grande peso, assim, sabe? Muitas vezes eu pensava que se eles continuavam aquela relação por mim, então eu deveria ser a melhor, sabe? Eu deveria ser a mais dedicada, evitar conflitos, porque eu já sabia que naquele silêncio existia o conflito deles ali. E é por isso que às vezes, quando eu e Sophie estamos em silêncio na nossa casa, que tem a nossa decoração, o nosso jeito, eu fico pensando que eu tenho que ser sempre a melhor, ou esse silêncio me faz pensar que algo de errado existe. E a nossa relação vai completar 6 anos assim, né? E desde o começo eu sempre falei pra Sophie que eu tinha muito medo de me relacionar novamente e sair da relação toda quebrantada, sabe? Antes de conhecê-la, né, eu vivi relações abusivas, assim, com histórias que dariam coisa de filme. Juro pra vocês, amigas, tanto com boy quanto com mulher, vivi coisinhas dolorosas, tá? Coisinhas não. Vivi, inclusive, grandes pesadelos, assim. Quem leu o meu livro sabe que um pouco da parte 1 tem a ver com isso, né? E foi a partir do meu relacionamento com Sofia que eu entendi que existia uma construção de afeto onde é possível falar coisas sem ser julgada, falar coisas que estão incomodando e que o conflito, que sempre vai existir, é a parte mais bonita dessa intimidade, assim. E bom, eu tô falando aqui pra vocês a partir de um recorte muito específico, pois eu me relaciono majoritariamente, né, com mulheres. E eu sei que quando você se relaciona com caras, porque eu já me relacionei, existe o lugar do machismo que é muito perverso com a gente e que muitas vezes a gente passa por um processo, né, de manipulação sem nem se dar conta que aquilo dali não é amor. A Laura Pires, que é uma diva que eu sigo no Instagram, ela sempre posta reflexões acerca de relacionamentos, de amizades. Ela colocou uma frase do Jimmy, depois eu mando esse post lá no colo de amiga. Ela postou uma frase que dizia assim: em um relacionamento bom, os momentos bons são bons e os momentos ruins são seguros. E isso, obviamente, não é só sobre uma relação de namoro, uma relação romântica, sabe? E daí a minha dificuldade talvez em lidar com essa relação saudável que eu construo com Sophie e com outras amigas, mas também a relação saudável que eu tô tentando construir comigo mesma. E eu sinto que no fim eu desemboco no mesmo lugar, sabe? Nessa relação de autocuidado que eu vou tentando nutrir, e eu me assusto com a própria segurança que hoje em dia eu tenho comigo. Amigas, de forma bem honesta, talvez seja a primeira vez que nesse ano eu estou gravando um episódio de podcast sem me julgar. Mesmo pensando aqui que eu poderia estar falando de outra coisa, ou pensando que eu deveria seguir outra linha de raciocínio, eu já consigo reconhecer que aqui eu tô fazendo o que eu consigo dar conta e o que eu sei no dia de hoje. No dia de hoje, nessa data, nessa quarta-feira, o que eu sei sobre mim é isso. E talvez não seja o bastante para outras pessoas, talvez muitas pessoas vão me julgar, mas quando todo mundo vai, eu encontro um lugar seguro, mesmo que quebrantado, comigo. Só que é difícil para mim reconhecer isso, sabe? É difícil para mim aprender e seguir aprendendo o que é uma relação saudável, porque eu passei quase a minha vida inteira sem ter nenhuma referência do que era isso ao meu redor. Todas as minhas tias lidando com relações muito abusivas assim, a maior parte delas, né? Sobretudo na minha cidade onde eu nasci, uma cidade muito pequena, em que a instituição, né, do casamento é como se fosse quase um selo de que você deu certo na vida. E daí vem outra questão também sobre essa vivência LGBT, né? Como eu vivo
a minha casa e divido esse meu amor com outra mulher, inconscientemente eu sinto que às vezes eu me questiono ainda. Será que eu dei certo? Como se os meus passos precisassem sempre ser certeiros e validados por outras pessoas, quando a parte mais legal de tudo isso é perceber que eu tô realizando coisas que pra mim antes eram, assim, quase impossíveis. Amigas, esses dias eu fui fazer mercado com Sofia e a gente tava, assim, de mãos dadas, né? Comprando carne, frutas e tal. E eu pensei isso, assim, eu falei, meu Deus, eu tô comprando coisas pra casa que eu moro com minha namorada. Eu realmente consegui me ater a algo que era muito importante e continua sendo importante pra mim, sabe? A nossa sexualidade não nos define, mas faz parte da nossa formação. E muitas coisas boas, infelizmente ruins, também acontecem depois que você se assume assim. E a questão de quando você tá lidando com dores que às vezes parecem pequenas, mas que estão ali incomodando, é que a gente tem a falsa ilusão de que é mais fácil escondê-las. Que nem quando você fica chateada quando alguém faz algo que você não concorda ou que te afeta, mas você prefere deixar pra lá. E isso daí se agrega com outra coisa que a pessoa faz e você também não gosta. E essas pequenas coisinhas vão se tornando grandes coisas. Eu e Sofia, a gente tem esse acordo para que essas coisas não se acumulem assim. Para que a gente possa chegar uma para outra e falar. E eu, com todo o meu histórico de falta de bagagem sobre amor, eu sempre começo, quase sempre, essas conversas assim, falando, Sofia, não me julga, mas olha isso que eu pensei, olha essa paranoia que eu tô, sabe? E esse verbalizar é tão importante para que o outro nos escute, mas para que, sobretudo, a gente se escute enquanto a gente fala, assim. Eu vou até mandar uma mensagem para minha psicóloga depois de hoje, mas eu sinto que eu precisava desse tempo também. Lidar com algumas dores, depois de tantos anos lidando com tantas dores, é meio assustador também, principalmente quando você lida com a depressão, assim, porque você pensa que você vai sempre voltar para aquele lugar, né? Como é que você vai sair dali? Quem é que vai te tirar daquele poço? Mais uma vez, vai ser você mesma que vai se cuidar assim? Mas é perceber que até nas nossas relações mais saudáveis, os vazios também vão existir. As dores vão continuar sendo, de alguma forma, um lugar que a gente vai passar, sabe? Que nem quando a gente tá na estrada e de repente a gente passa por um quebra-mola, mas esse quebra-mola não é o caminho. E talvez esse seja o meu maior medo das minhas relações saudáveis, sobretudo com as minhas amigas, porque eu tendo a querer estagnar nesse quebra-mola como se eu merecesse essa dor, como se essa relação não precisasse ser saudável para que eu virasse para mim e falasse, tá vendo? É isso aí que é amor. É uma coisa que vai te machucar, que vai te fazer sofrer. E não que as relações saudáveis, amigas, não nos façam sofrer. De alguma forma existe um sofrimento, mas é o sofrimento que não é ignorado. É o sofrimento que não é um silêncio que faz barulho, sabe? É uma bagunça que você e aquela outra pessoa pegam um novelo de lã e tentam ali desembrulhar, entender aquele nó, mas em um processo de mais união. E às vezes, como todas as pessoas ali no meu núcleo familiar tendiam a fazer meio que tudo sozinho, na minha casa tinha muito esse processo de pouca, assim, comunicação e todo mundo tentava se virar sozinho, não somente pelo medo de pedir ajuda, pela vergonha, mas até como forma de orgulho, sabe? De não admitir, assim, que não dá pra viver sozinha. Eu, por exemplo, nunca vi o meu pai ou a minha mãe pedindo ajuda um do outro para resolver questões pessoais, assim, sabe? E sempre quando eu tento pedir, até mesmo para Sofia, que passa muitas horas do dia comigo, mora comigo, é ainda assim um lugar de muito desafio. E eu sempre fico pensando como essa ideia minha tão enraizada de um amor tão pautado na dor teria me feito perder uma pessoa que é tão especial pra mim, sabe? A chegada de Sophie na minha vida foi muito significativa, assim, amigas, porque eu tava tentando alcançar esses meus 3 sonhos, e foi ela, inclusive, que me motivou a fazer a terapia, e foi um processo muito claro, assim, de quando eu comecei, na minha vida, entender como é que eu me sinto amada. Já sei tudo? Obviamente não. Tanto que tô aqui, a essa hora da noite, conversando com vocês, porque eu não queria falar sobre isso na terapia. Mas
mas eu precisava muito desse lugar de vulnerabilidade, sabe? Pra entender se essas relações saudáveis só me assustam ou se faz parte também de um processo aí do outro lado. Por favor, comenta aqui, eu vou gostar de saber como isso te atravessa, assim. E eu sinto, amigas, que agora que a gente tá morando juntas, a simbologia do conflito, ela é muito diferente pra mim. Porque antes, estando em casas, né, separadas, até mesmo quando eu morei com amigas, tá? Eu sinto que o conflito no lugar onde você convive, ele atravessa a gente de um jeito mais específico, porque você sabe que você vai lidar com aquela pessoa de forma mais frequente, assim. E como os conflitos dentro da casa que eu cresci, né, não eram elaborados, existia um furacão ali muito grande, e eu sempre fico com medo de encontrar esse furacão nas casas que eu moro, que eu já morei um dia, assim. Tanto que, na maioria das vezes que eu morei com minhas amigas, ou morei em república, quando algo estava perto de ser dito, eu sempre dava um jeito de ir embora antes. Ou de ir embora, me mudando e tal, ou de ficar distante, sabe? Por não saber que no mesmo lar que existe amor, existe também um conflito. E isso não quer dizer que esse lar não seja seguro. E talvez essa seja mais uma das minhas dificuldades. De perceber como esse espaço, essas paredes aqui, ao mesmo tempo que testemunham o nosso afeto, testemunham também o conflito. E sim, aceitar o conflito é uma forma de valorizar a intimidade, sabe? É também outra forma de testemunhar um afeto e perceber as tentativas que a gente vai fazendo, assim. É claro, enquanto fizer sentido, né, pra você e pra outra pessoa. E com as minhas amigas mais próximas, eu tenho tentado manter esse acordo também, de que sempre que algo nos ferir, a gente precisa dizer. Mesmo que o outro não receba da forma mais receptiva, eu tenho 2 amigos que eu tenho esse acordo. E são os amigos que, inclusive, eu me sinto mais vulnerável pra falar coisas que às vezes eu tenho medo de falar pra outras pessoas, sabe? São os amigos que eu mais consigo confiar, assim, pra falar sobre absolutamente tudo. E foi muito importante quando a gente fez esse acordo, porque criou-se ali um lugar seguro pra nossa vulnerabilidade. E não que seja fácil, porque quase sempre, por exemplo, meu amigo Luke, te amo, amigo, mas às vezes Luke me fala umas coisas que ele fica chateado e eu fico, tá, Luke, tá bom. Como se eu fosse um alecrim dourado, né? Não, não sou. Mas no cotidiano, não é sempre que a gente recebe também da melhor forma. Às vezes a gente vai pra um lugar da defensiva, acontece. Mas é muito instantâneo assim da gente. A gente fica chateado, chega e fala e conversa. E a gente sempre se resolve. Mas existe muito essa disposição, assim. E a própria disposição da relação saudável é outra coisa que me chama a atenção, me encanta, mas é um desafio. E eu quis gravar esse episódio, amigas, até como forma de dizer pra mim mesma que é normal, é super natural ter medo daquilo que a gente nunca vivenciou, principalmente quando esse lugar nos traz paz. Eu sinto que em uma relação saudável, a gente reaprende muitas coisas, inclusive a nomear os nossos próprios sentimentos, assim, as nossas dores, a conseguir se enxergar em um lugar de mais legitimidade. Tem uma página do meu livro que eu coloco bem assim: muitas vezes só notamos o nosso valor quando estamos em falta com ele, mas quando permitimos que ele volte, que plante suas raízes, entendemos o motivo de ficarmos mais fortes. E não é uma força física, é a força interna que vem de acreditar em si e na vida. O amor da minha família me cuida, o amor dos meus amigos me resgata, o amor do meu irmão me traz esperanças, o amor da minha namorada me mostra o que é ser amada, o amor lá de cima me diz que nunca estou sozinha, mas o meu amor por mim dá sentido à vida. Nada seria tão bom quanto é se eu não estivesse me amando. E na maioria das vezes, quando a gente tá falando sobre as nossas relações interpessoais, a gente tá também questionando ou tentando resgatar ou cuidar da relação que a gente deseja construir com a gente. Eu sempre me questiono assim: quem eu seria hoje se eu tivesse continuado acreditando que amor é tudo aquilo que eu cresci
vendo na minha infância. Muito provável que os meus 3 desejos nunca teriam se realizados. A última parte do meu primeiro livro, vou deixar o link aqui na descrição para vocês, que inclusive agora ele foi lançado também em audiobook, então quem quiser escutar, vou deixar o link tanto do livro em áudio quanto físico e Kindle para vocês adquirirem. E a última parte do meu livro é a menor parte que eu tento falar sobre amor de uma forma mais direta. E hoje, enquanto eu falo aqui pra vocês, eu vejo que tudo que eu já falei ou escrevi um dia, seja sobre ansiedade, depressão, medos, fugas, no fundo é isso. É também uma relação de amor que eu vou tentando construir comigo e com as outras pessoas ao meu redor. E tudo isso assusta, mas é importante para que a gente consiga se abrir. E quem sabe assim, experimentar uma relação de mais vulnerabilidade e confiança. Eu já contei no meu Instagram, @sofdisse pra quem não me segue, que a gente adotou a Cajuzinha sem saber que ela estava doente. Não contaram pra gente, enfim. E é uma doença que, infelizmente, é um pouco grave, precisa de um tratamento que será basicamente aí de 6 meses. A gente tá indo pra 3º, se eu não me engano. E é bem desafiador, assim, amigas. O dia a dia, o cotidiano, sabe? De precisar dar as medicações, dela precisar ficar com um cone constantemente. E quando isso foi ficando, assim, cada vez mais sério mesmo, eu fiquei muito preocupada. Eu fiquei pensando, nossa, minha relação com Sofia acabou, porque a gente vai ter que lidar com esse momento de caos. E eu falei sobre isso na minha terapia. E a minha psicóloga me perguntou assim, como é que pode, né, Sofia? Os momentos mais desafiadores, onde a maioria das pessoas costumam se aproximar, você acha que é nesses momentos que vocês vão se afastar? E aconteceu tudo o que eu não esperava, assim, sabe? A gente aprendeu a lidar com a medicação juntas, a comunicar uma pra outra, quando o Caju faz algo, quando Cajuzinha tenta tirar o cone, que às vezes ela faz isso. E foi muito importante ter feito essa sessão pra perceber como eu estava buscando sabotar a minha relação, sabe? O meu namoro, assim. E como às vezes eu faço isso com as minhas amigas também. E de forma muito inconsciente, muito rápida, tentando me proteger de um amor que é me oferecido, como se eu não merecesse aquilo. Eu tô feliz que hoje eu gravei esse episódio assim, dessa forma com vocês. Talvez no dia que eu for postar, eu me sinta mal e fique pensando, ai caramba, Sofia só falou bobajada. Gente, desculpa, às vezes eu sou muito crítica comigo. Mas essa é a própria questão do amor, sabe? Como ele oscila. Como às vezes a gente tá em um dia muito legal e outras vezes a gente vai estar em um lugar que é muito mais morno, muito mais calmo. E isso não quer dizer que o seu amor por você ou por outras pessoas passaram. Amor não precisa ser só uma montanha-russa para dizer que tá tudo bem. Não precisa ser os furacões que a gente já visitou dentro de outras casas, mas precisa ser aquele lugar onde a gente se sente segura. Seja em uma mesa de bar com as suas amigas, seja em uma sala de aula com a sua colega ao lado, mas sobretudo com você mesma, assim. E saber que aquilo que as pessoas que nos amam dizem sobre a gente é também uma verdade, sabe? Tomar pra gente aquilo quando alguém chega e fala, nossa, você tá tão linda. Quase sempre eu digo, ai não, obrigada. Eu vou começar a dizer, sou sim, muito obrigada. De certa forma, isso daqui não foi uma terapia, mas foi terapêutico pra mim. Antes dos conselhos, não esquece de favoritar o podcast e comentar aqui o que você achou. Amiga, o que você faria se percebesse que não tá mais se reconhecendo nas coisas que antes te deixavam feliz? Esses dias, a Nath do Para Dar Nome às Coisas falou algo que pra mim foi muito simbólico. Ela comentou que ela saiu com a tia dela pra visitar um museu. E ela ficou se perguntando, né? Conversando consigo mesma, assim. Nossa, porque eu nunca mais fiz isso? Porque nunca mais eu visitei museus? Era uma coisa que eu gostava tanto, eu acho que eu me perdi e tal. E quando ela chegou em casa, depois dessas visitas, ela entendeu que, na verdade, ela não tinha se perdido. Ela tinha dobrado de tamanho. Gente, isso é muito lindo.
dobrado de tamanho. Talvez, amiga, essa sua felicidade agora, ela já não exista mais da mesma forma. E isso é um sinal. Mas esse sinal pode representar outras coisas que não necessariamente um lugar de desespero, de puro medo, sabe? Muitas vezes pode ser cansaço, parar um pouquinho para depois retornar, pode ser uma boa saída. Eu senti muito isso, por exemplo, em relação ao podcast, assim. No período do TCC que eu tava tão cansada que eu fazia os episódios me questionando se eu estava feliz. E de fato, eu sou muito feliz aqui. Mas quando a gente tá com a cabeça muito cansada, é difícil a gente conseguir enxergar, sabe? Esses lugares que estão preenchidos. E talvez tentar também outras atividades para você ficar fazendo um pouco paralelamente. Mas ter essa conversa consigo mesma do que você imagina o que seja a própria felicidade para você, sabe? O que a sua versão atual imagina que seja sendo um dia feliz? Como é que você descreveria um dia feliz para ti? Se essas atividades continuam inclusas, mas de outra forma, talvez seja bom também repensar a forma de caminhar. Se fosse comigo, eu buscaria entender por que eu já não me sinto tão mais feliz assim, porque às vezes é isso, uma boa pausa pode te fazer retornar com outros olhares, mas se pausar não for suficiente, descreve para si mesma em voz alta como você idealiza um dia feliz. Não uma vida feliz, um dia. Isso é um bom exercício. É isso, amigas. Espero que esse episódio tenha sido um colo para vocês, assim como foi para mim. Um beijo e até semana que vem. Em vídeo, hein? Ai, por favor, eu amo. E amo vocês.